está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. E hoje a gente vai abrir o programa com duas pediatras, a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Luciana, bem-vinda novamente ao nosso programa. Mari, muito obrigada. E também a Fran, a nossa pediatra neonatologista, bem-vinda também novamente. Obrigada. Hoje o nosso assunto é diagnóstico de cardiopatia congênita na UTI neonatal. Por isso, uma cardiologista e uma neonatologista para a gente entender. Lu, então, para a gente ter esse diagnóstico, como que acontece? E aí depois, o que vem pela frente para a gente entender como que a Fran atua lá na UTI. Então, a gente tem duas opções, né? Tem um bebezinho que já chega na maternidade para nascer com um diagnóstico, né? Já chega com laudo de eco, já tem provavelmente um planejamento ali de que se esse nenê vai precisar de UTI ou não. Às vezes ele vai para o quarto e aí é combinado lá como vai ser feita a avaliação. Ou é um nenê que o NEO vai levar para a UTI, vai avisar, ó, nasceu, a gente tem que ver quais são os passos a fazer, o que já está sendo feito, como o nenezinho está. E tem nenês que nascem sem diagnóstico nenhum, que vão para a UTI, que o NEO começa a observar e avaliar que talvez precise da avaliação de um cardiologista que tem alguma coisa no coraçãozinho, né, Fran? A gente tem aqueles nenês que não nasceram bem, que vão para a UTI e que lá a gente tem a suspeita, né, clínica. E esses nenês geralmente são os mais graves, porque é um nenê que não tinha o preparo para o nascimento dele, já sabendo que já tinha cardiopatia, né? Então a gente tem que correr em busca do diagnóstico. E às vezes esse diagnóstico é um diagnóstico de uma cardiopatia crítica, com necessidade de cirurgia, né? Então a gente tem que correr atrás desse diagnóstico para poder tomar as condutas adequadas para cada caso. Então daí vocês começam a analisar o bebezinho, como de costume, e aí percebem que algo não está ok, então entre em contato com o cardiologista, e aí o cardiologista vai até o local para fazer um exame, exames mesmo, né, que analisar, fazer o físico, ouvir e também um eco, enfim, e aí entra o exame de imagem, né? O NEO nos passa a impressão dele, do exame físico, dos dados clínicos, né, do que o monitor está mostrando, qual a impressão, né? E aí normalmente a gente vai atender, fazer o ecocardiograma dentro da UTI, né, para fazer o diagnóstico inicial, para tomar as primeiras condutas, né, e eventualmente são cardiopatias que precisam iniciar uma medicação logo, assim, que tem que correr contra o tempo. Então assim, chama e acho que é urgente, tem que vir logo, né, tá estranho, pode ser tempo dependente, né, ou não, acho que tá mais tranquilo, dá para esperar. Né? Então, tem tudo isso, todo o feeling assim, de como que a criança está evoluindo, como que nasceu, a ausculta cardíaca alterada, às vezes não tem diurese, às vezes é arritmia, né? E aí o mais importante até nem é o eco, é o eletro. O eco tem que ser feito também, mas é o eletro que tem que ser feito, né? E aí fazer eletro em nenezinho recém-nascido, sim, fazer eletro em nenezinho recém-nascido, né? Às vezes é mais difícil, mas enfim, né? Tem que fazer. E às vezes raio-x de tórax também já ajuda no começo, entrar com medicação logo. Fran, isso é bastante comum, acontece bastante lá na UTI. Conta para nós como é que estão os dados atualmente. Então, assim, geralmente os nenês eles já vêm com uma investigação pré-natal, né? Tem os acompanhamentos de ultrassom que são realizados durante a gestação. Em algumas situações tem algumas gestantes que são encaminhadas para a realização do ecocardiograma também, né? Fetal, então, gestante faz, né? E daí esses nenês já nascem com toda a equipe ciente de que pode precisar de mais suporte. Ventilatório, de medicações, né? E tem alguns nenês que, eventualmente, a mãe não tenha feito pré-natal adequado, ou que realmente não tem diagnóstico também, né, Lu? Isso. Que o nenê não nasce bem, vai para a UTI e a gente toma todas as condutas, né, de acordo com a clínica do paciente. Quando tem a suspeição de cardiopatia congênita, tem as medicações, como a Lu falou, né, que a gente tem que iniciar para poder dar tempo para a avaliação do cardiologista e para programar o que vai ser feito com o nenê.
Então, às vezes a gente avalia os nenezinhos, né, que a gente suspeita de malformação anatômica no coraçãozinho, mas também tem que lembrar dos nenês, os prematuros, que são os principais pacientes, né, da UTI neonatal, que também precisam do cardiologista por complicação da prematuridade, né, no coração. Às vezes disfunçãozinha mesmo do coração, ou um canal que começa a atrapalhar, que são as coisas mais rotineiras do prematuro. Tem também nenês que complicam com hipertensão pulmonar, né, Fran, que é um outro tipo de fisiopatologia da doença, um outro tipo de tratamento, mas que também tem que ser precoce, que quando bem indicado dá super certo muito rápido, assim, né? Então, não é só a cardiopatia anatômica, né, do bebê termo que nasce no tempo certinho e tal, tem a cardiopatia do bebê prematuro, tem a cardiopatia de um bebê que nasce bem e que eventualmente complica, ou que já não nasceu tão bem e acaba evoluindo para uma hipertensão pulmonar, né? E aí também é o cardiologista que atua em conjunto com o NEO, sempre em conjunto com o NEO, né? E assim, Mari, uma coisa bem importante de falar é em relação a como é que a gente vai dar o diagnóstico para os pais, né? Que daí a gente também vai sempre atuar em equipe. Porque o que você pensa quando o teu filho está dentro da UTI neonatal? Não é fácil, né? Para o pai nenhum, mãe nenhuma, é fácil ter o filho dentro da UTI. Pensa um filho dentro da UTI com cardiopatia, entendeu? Então, não é um diagnóstico simples de dar. Então, a gente tem que explicar muito o que está acontecendo, geralmente explicar a fisiopatologia da doença de uma forma que os pais entendam, né? Acessível o linguajar, para que, junto com os pais, junto com a equipe toda, a gente consiga levar da melhor maneira possível o que a gente está fazendo com esse nenê, entendeu? Então, é uma equipe que trabalha toda junta, unida, para poder levar informação e conforto para essa família, né, que teve uma criança com diagnóstico de cardiopatia. Sensacional, meninos, o que eu posso dizer? Parabéns pelo trabalho de vocês, ainda bem que as maternidades, as UTIs, os locais onde a gente leva os nossos bebês contam com profissionais tão qualificados como vocês. Obrigada por dividir tanto conteúdo, tanto conhecimento conosco. Espero que você tenha gostado e até o próximo encontro nosso. Obrigada. Crianças com testículo fora do lugar, mamães de meninos, o que fazer? Eu trouxe nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Valberto, para explicar um pouquinho para nós se isso é comum, para a gente acalmar as mãezinhas. Doutor, bem-vindo novamente. Obrigado, Mari. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito bom também aprender essas tecnologias, enfim, tudo que você traz para nós é sempre muito bom. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o testículo fora do lugar. Isso é bem recorrente? Como é que estão os dados atualmente? A gente ouve bastante sobre isso. A porcentagem chega próximo de 4,5%, 5%, dependendo do livro, da população pediátrica do sexo masculino, que pode ter essa anomaliazinha. Antigamente a gente chamava isso de criptorquia, criptoquerdia, os termos mais complexos, que vinham do grego criptos, de criptas, escondido, testículo que não era palpável no local correto. Hoje em dia a gente gosta muito de usar o termo distopia testicular. Então, a gente diz que os testículos do bebê estão tópicos quando o pediatra, ao fazer o exame do nenenzinho que nasceu, naquele acompanhamento, naquele segmento de puericultura que a gente chama, palpa os dois testículos na bolsinha, presentes no local esperado. São testículos normais, tópicos, que a gente chama. O que acontece às vezes, Mari, é que ocorre a distopia testicular. Os testículos se originam embriologicamente de dentro da cavidade abdominal, lá próximos do rim. E eles vêm migrando e descendo até ficar na sua posição habitual, lá na bolsinha. Problemas nesta migração podem ser causados por alterações moleculares, genéticas, que dificultam esse guia, direcionamento do testículo até o local correto, pode fazer com que eles fiquem, que eles se localizem, que eles parem no decorrer dessa migração em algum dos pontos nesse trajeto. Então, você pode ter testículos que estão na bolsa, mas estão mais altos na bolsa. Testículos que a mãe, que o pai procuram na bolsa e não o encontram na bolsa. Ele está no canal inguinal, naquela região da virilhazinha do bebê. E a gente diz que eles podem ser baixos, médios e altos. Eles podem estar mais próximo da bolsinha, no meio do canal,
ou mais perto da barriguinha, bem distante da bolsa, são as distopias testiculares, ou seja, ele existe, mas ele não está no local correto, esperado. Ele está distópico. E tem crianças que tenta encontrar o testículo e não se encontra. Para esses pacientes, a gente usa aquele termo clássico de criptorquidia. Esse testículo está escondido. Ele existe ou ele não existe? Como a gente falou num tema anterior sobre a cirurgia por videolaparoscopia, nesses casos está muito bem indicada passar uma câmerazinha para checar se esse testículo existe e ele é adequado, se desenvolveu embriologicamente, se ficou preso na cavidade abdominal e não desceu, não migrou, porque a gente tem como fazer cirurgias para fazer com que ele desça, ou esse testículo nunca se desenvolveu, a gente chama de agenesia testicular, simplesmente não se desenvolveu embriologicamente, ou ele sofreu algum problema no decorrer do seu desenvolvimento que veio a atrofiar. Ele existiu em algum momento, mas ele atrofiou e deixou de existir. Entendi. Os pais chegam muito angustiados quando palpam um testículo, mas ele não está no local correto. Então, é para esses pacientes que a gente propõe a nossa cirurgia, a cirurgia de orquidopexia. Quando você quando você manipula esse testículozinho que está fora do lugar, libera das estruturas vizinhas e tenta trazer ele até a posição normal, para que ele não fique exposto a uma temperatura maior do que a ideal, para que ele não fique exposto a lesões, a alterações fisiológicas que possam vir a comprometer o funcionamentozinho do testículo lá no futuro, quando adolescente, quando adulto. E daí você vai fazer essa manobra, vai colocar na bolsinha, vai colocar no lugar. Isso. E aí você vai fazer uma portinha para que ele não volte para aquele lugar novamente? Sim. Porque mesmo que você coloque, ele pode voltar, já que deixou aquele espaço aberto? Existem várias técnicas cirúrgicas propostas. Antigamente fazia assim, 2, 3 incisões. Hoje em dia o que é feito é você confecciona uma nova bolsinha, uma neobolsa lá no saquinho, por baixo da pele, onde você desce com essa gônada, a gente chama o testículo de uma gônada. Depois de liberado das estruturas vizinhas, ele fica mais sem tensão, não tem mais aquelas estruturas que fazem com que ele seja puxado para cima, ele fica mais frouxinho, e você consegue descer ele e acomodá-lo nessa nova bolsinha, ele fica protegido ali embaixo, e o fator que realmente influencia que ele não vai voltar a subir é o quão frouxinho você consegue descer ele. Existem pacientes que os testículos estão tão altos no canalzinho, a artéria que os nutre é tão curtinha, que faz com que a técnica cirúrgica para fazer essa correção fique muito difícil. E a gente tem que fazer a cirurgia em 2, 3 tempos, como a gente faz uma primeira cirurgia, depois de 6 meses você vai lá e você reaborda para fazer com que ele vá descendo gradualmente e que a gente não comprometa o fluxo vascular dele. Porque se às vezes você quiser resolver tudo numa cirurgia única, o sangue que vem nutri-lo acaba sendo insuficiente e você pode ter uma das principais complicações, que é a atrofia do testículo. Olha só. Então, às vezes, ao separar a cirurgia em 2, 3 tempos cirúrgicos, você faz com que se evite a atrofia. Você vai segmentando, vai deixando o organismo se acostumar, o fluxo sanguíneo vai chegando, depois você reaborda depois de um tempo. Isso aumenta as chances da gônada ficar íntegra e você não trazer lesão para ela. Doutor, outra dúvida que eu fiquei. A criança pode apresentar esse movimento no testículo em diversas fases. Por exemplo, ela pode nascer assim e ali no primeiro contato com o pediatra, na maternidade mesmo, o pediatra já nota que o testículo não está ali, daí vai ter que entender se ele nasceu sem, se atrofiou, enfim. Isso. E também isso pode acontecer quando a criança já está maiorzinha? Então, grande parte das vezes isso é um problema embriológico. A medicina é uma coisa muito dinâmica, então há um tempo atrás indicava-se o procedimento cirúrgico a partir dos 2 anos de idade. Viu-se que a partir de 1 ano de idade era mais adequado. E ultimamente a indicação cirúrgica já tem artigos que mostram que o testículo após os 6 meses de idade já está sofrendo lesões internas ao estar em um local que não é o seu ideal. Então o bebezinho que nasce e o pediatra, ao examiná-lo, o pediatra faz aquele exame físico completo, tira a roupinha do bebê,
apalpa, vê se o bebezinho tem fimose, se os testículos estão na bolsa, se a barriguinha está adequada, palpa pescocinho. E ele vê que o testículo está fora da bolsa, ele tem um período de 2, 3, 4 meses para poder fazer o segmento, até porque as primeiras consultas são intervaladas com intervalos mais curtinhos. Você vai lembrar que os médicos que fazem puericultura fazem segmento, começa quinzenal, depois mensal, então ele consegue checar e avaliar. Próximo dos 6 meses, esse pediatra, o pediatra da família, o pediatra do bebê, tenta encontrar o testículo e não se encontra na bolsa, normalmente os pediatras nos encaminham para nós darmos o nosso parecer. Se realmente ele está fora da bolsa, é um testículo retrátil, existem crianças que tem um reflexo na bolsa, um reflexozinho muscular de um músculo que tem ali, mais exacerbado, e é muito comum que aquele músculo fique contraindo, e se você não tiver com a mão bem aquecida, num ambiente com a temperatura adequada, você vai procurar e não vai encontrar, porque o músculo contraiu e escondeu o testículo ali em cima. Olha só. Recebo muitos pacientes com os pais angustiados, fizeram exames de imagem, inclusive, que a gente não faz de rotina, dizendo que o testículo está fora da bolsa, e você aquece a mão, desliga o ar-condicionado, faz a consulta no ambiente com clima adequado, com temperatura amena, e você vai lá e mostra para os pais, olha só, os 2 testículos estão na bolsa, com aspecto normal. Ah, mas quando a gente fez o exame, mas estava naquela salinha bem geladinha, claro. Tá? E aí tinha um gelzinho bem geladinho, então, aí faz com que a bolsinha contraia e esconde o testículo do seu filho. Entendi. Se fizer o exame adequadamente, com o ambiente adequado, a gente mostra para os pais que não precisa fazer cirurgia nenhuma. Então, a gente tem esse intervalo, Mari, de 6 meses. 6 meses é o momento com segurança que, se ele não veio a migrar e não veio a se localizar no ponto correto, onde é esperado, o ideal é que a gente proponha essa cirurgia para que ele fique na temperatura adequada e não tão próximo da cavidade abdominal. Para que não tenha problemas futuros. Essa temperatura de 1 grau a menos que ele tem que ter em relação ao corpo é muito importante. Se ele fica exposto a essa temperatura mais aquecida constantemente, ele pode vir a perder em função no futuro. O testículo é uma glândula mista. Tem tanto a funçãozinha dele de produção dos espermatozoides, quanto no futuro a produção da testosterona, uma função que a gente chama exócrina e endócrina. Então, para que ele funcione bem, a gente tem que permitir que essas células fiquem num ambiente sadio para elas. E esse ambiente é ali na bolsa, não expostos a essa temperatura tão alta. E para a gente finalizar e acalmar os papais e as mamães, é tranquilo? Não precisa ficar apavorado? Ainda bem, felizmente, grande parte dessas alterações são de testículozinhos que estão mais próximos à bolsa do que próximos da cavidade abdominal. Então, tecnicamente, facilita a nossa vida de cirurgião pediátrico. É uma cirurgia mais fácil, quando a gente tem que ganhar 2, 3 centímetrozinhos, do que quando a gente tem que ganhar um trajeto de 5, 6 centímetrozinhos. É um procedimento que a gente faz chamado hospital dia cirúrgico. O paciente interna de manhã cedinho é liberado no final da tarde, ele não precisa pernoitar. Então, sim, são cirurgias com alta taxa de resolutibilidade, baixas taxas de complicação, mas é importante sempre esse diagnóstico na faixa etária correta. Como você mencionou antes, infelizmente, a gente recebe muito paciente que vem de outras cidades, que foi mal orientado, ou às vezes, infelizmente, até negligenciado. Os pais viram que não estavam, mas a gente achou que não era nada demais, e chega para a gente com 5, 7, 9 anos de idade. Então, são gonas que estão expostas a 7, 9 anos a temperatura não adequada. Então, é isso que a gente tenta sempre evitar e orientar os pais com relação a isso. Nossa, adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Os nossos médicos estudam e vêm aqui para dividir conhecimento com você. Eu espero que você tenha gostado. Doutor, até o próximo encontro. Com certeza. Virei com prazer. Você já ouviu falar em consulta pediátrica no pré-natal? Isso mesmo, a gravidinha indo até o pediatra e fazendo uma consulta com esse pediatra que vai cuidar do bebê durante toda a vida. Hoje eu trouxe a nossa pediatra, a doutora Fran, para falar sobre esse assunto, né, Fran? Bem-vinda novamente. Obrigada. Fran, fala um pouquinho para nós, então, sobre esse assunto e sobre a importância de uma mamãe gravidinha procurar o pediatra e já ir fazendo esse contato. Enfim, conta para nós.
Então, Mari, do desconhecimento da grande maioria da população essa consulta no pré-natal com o pediatra, né? Pré-natal, ginecologista, o obstetra. Exatamente. Mas aí agora a gente sabe que o pediatra entra nessa fase também. Isso. Assim, tem vários motivos principais, né? Mas citando 3 principais motivos que eu recomendo que seja feita essa avaliação, para você ter muito mais informações, né, em relação ao recém-nascido, né, ao nenê que vai chegar novo nessa família, com a pessoa que vai acompanhar essa criança, né. Segundo lugar, o vínculo, né, que a gente precisa conhecer o pediatra que vai acompanhar nosso filho por muito tempo. E em terceiro lugar, para você levar as suas dúvidas, né. Então, tem muitas dúvidas que surgem que você pode se informar antes do neném nascer. E daí você já está munida de informação lá para quando o neném nascer, não sofrer dos palpites alheios, né? E fica um pouco mais fácil, né? As gestantes, elas fazem um acompanhamento com o obstetra, tem os exames que elas fazem, elas vão levar para o pediatra avaliar, ver se tem alguma chance, por exemplo, do neném nascer com alguma condição genética, do neném apresentar algum risco de ficar internado, né, na maternidade. Então, tem várias situações que a gente faz essa orientação já no pré-natal, antes dessa criança nascer. Outro motivo que eu, como mãe, também percebo, assim, meu bebê nasceu, agora eu vou procurar um pediatra. Aí você vai, encontra um pediatra, e aí você vai ter o primeiro contato com ele, com o bebê. E aí você não gosta daquilo que o pediatra fala, você não concorda com o jeito, não tem aquela química, né? Porque é uma pessoa que você vai ver durante o primeiro ano de vida, todo mês. Depois, durante o segundo ano de vida, com uma frequência também. E até o adolescente, você vai seguir levando no pediatra. Então, tem que haver essa parceria, essa conexão, e aí você vai deixar para que isso aconteça quando o bebê já está ali, e daí vai trocando, todo mês você vai buscando um pediatra até você acertar, não é verdade? Sim, a gente tem, eu imagino que todos os meus colegas pediatras tenham essa demanda de bebês que já chegam com 3, 4, 5 meses, às vezes até mais velhos, por conta dessa, de não terem achado uma pessoa que deu match, assim, sabe? Exatamente. Essa é a palavra. E aí, então, durante a gestação, você já pode ir fazendo essa busca. Aí já vai tirando todas as dúvidas, buscando todas as informações, porque outra coisa que eu penso, quando o bebê nasce, você vai passar por noites em claro, amamentação, hormônios a 1000. Quando você está grávida, é um momento diferente. Você tem mais tempo para poder estudar, para poder entender o que vai acontecer. Então, eu acho que muitas coisas deveriam ser feitas durante a gestação para que o nascimento do bebê, a amamentação, os cuidados com o bebê sejam mais tranquilos. Para que possam fluir com mais facilidade. Exatamente. Né? Com Porque certeza. assim, quando a gente tem informação, a gente tem conhecimento, é muito mais fácil. Aí eu vou aprender como que limpa o umbiguinho do bebê quando o bebê já está ali. Então, vou esperar a consulta acontecer. Não, durante a gestação, você já tira todas essas dúvidas com o pediatra. Então, eu queria saber, Fran, como que é a tua consulta com as gravidinhas e o que você ensina, o que você passa, o que vocês abordam? Então, é uma consulta que geralmente dura em torno de 1 hora, né? E, como eu falei antes, a gente pega o cartão de pré-natal dessa gestante, analisa todos os dados, os exames laboratoriais, as ultrassonografias, vê se está tudo bem com o peso do nenê, se tem chance de fazer incompatibilidade sanguínea. Mas, assim, o principal mesmo é dar informação, ter bastante informação para essa gestante em relação à amamentação, como é que vai funcionar, como é que vai ser o sono do nenê, como é que são os primeiros meses de vida, né, Mari? Que fácil não é, né? Sabemos. E então a gente quer munir ela de informação para que ela fique, quando o nenê nascer de fato, ela já tem informações. Claro que assim, não é fácil do mesmo jeito. Lógico, né? porque daí quando tu vive, aí sim tu vai sentir, mesmo tu sabendo, tu estando preparada. Só que eu acho que fica
menos difícil. Isso, vamos dizer que menos difícil é um termo mais adequado ali, né? Então, a gente quer que ela tenha toda essa bagagem de informação para que fique mais fácil e que dê mais certo, que flua de forma mais fácil. Entendi. Fran, e essa consulta, ela pode ser feita virtual? Você tem um espaço para receber essas mamães? Como é que funciona com você? Então, geralmente no consultório, né, eu, Franciele, né, gosto mais da presencial. Também faço atendimentos online, mas eu acho que o presencial tem uma pegada diferente. A gente se conhecer presencialmente é diferente, né? Sim, é verdade. Então, eu tenho sempre preferência pelo atendimento presencial. Mas para as mamães que, de repente, estão em repouso ou que queiram passar por uma avaliação sem precisar ter o trabalho de sair de casa na gestação, também daria para fazer esse atendimento online. E com essa consulta no pré-natal, já pode até deixar meio que planejado, porque pensamos que se for um parto normal, tem que esperar o tempo do bebê, mas já pode meio que deixar planejado uma data, possivelmente o meu bebê vai nascer ali, até para já preparar a agenda do pediatra, para você receber ele, esse bebê, essa família, já consegue montar uma estrutura, né, Fran? Sim, é um fator muito comum, né? Quando eu passava visita assim nas maternidades privadas, não passo mais, perguntava sempre, já está com a consulta com o pediatra agendada? Muitas famílias diziam que ainda não, ainda vai procurar, ainda vai agendar. Então, assim, para o recém-nascido, a consulta é com 7 a 10 dias de vida. Ideal é que fosse até antes de 7 dias, principalmente por causa da demanda inicial, amamentação. E daí, você não consegue marcar a consulta com o pediatra para a semana que vem, às vezes, ou para essa semana, entendeu? Acaba que a consulta que tinha que ser ali até o 7º dia acaba sendo com 15 dias, justamente por você não ter organizado essa primeira consulta, por não ter encontrado o profissional ainda, vai buscar depois que o bebê nasce. E daí, situações que não precisavam estar acontecendo, porque o pediatra já podia ter visto lá antes, acontecem por conta desse espaço que deu por não conseguir a agenda do pediatra e por aí vai. Isso. Então, assim, e a gente tem o contato, né, da família, a família tem o contato nosso. Então, nasceu antes do tempo, entra em contato, já avisa a secretária, para a gente tentar fazer um encaixezinho desse nenê antes do prazo, né? Claro. Às vezes eles saem de lá com a consulta agendada para, 5 dias depois da data provável do parto. Só que a criança nasce uma semana antes, então já vai dar muito tempo. Então, essa criança tem que ser avaliada um pouco antes. A gente consegue já encaixar. Entendi. Se ela já estava na agenda, fica um pouco mais fácil. Com certeza. Fran, adorei. Que tema legal e que importante a gente passar essa informação e essa ideia para todas as mães, para as obstetras. Tem que existir isso, tem que existir essa consulta durante a gestação, justamente para isso, para evitar problemas futuros, porque ele não foi visto na primeira semana, porque não tinha encaixe na agenda e por aí vai. Então, com essa ideia de que durante a gestação eu vou conhecer o pediatra do meu filho, eu acho que é muito mais segurança para a família e para o bebê, né? Isso mesmo. Adorei e até o próximo encontro. Obrigada. As temperaturas sobem, as crianças começam a frequentar praias, piscina, protetor solar, areia e os olhos, como é que ficam? Hoje eu trouxe a doutora Thaís, a nossa oftalmologista pediátrica, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Quais as dicas que você tem para nos dar? Como que a gente pode evitar, cuidar dos olhinhos? Porque a gente sabe, né, que eles estão lá, vão no mar, vem todo molhado, vai para a areia, empana a mão, daqui a pouco, pum, coça o olho ali. A areia parece fininha, mas ali no olho é uma coisa desse tamanho, se transforma, né? E assim, é perigoso, pode ocorrer alguma lesão, enfim, conta pra nós. Isso. Um conselho que é sempre bom é ter um pouquinho de água
né, uma água filtrada para passar nos olhos depois, né, de passar protetor solar, depois de entrar na água, depois de estar em contato com areia, porque a água corrente ali, ela vai ajudar a tirar resíduos de dentro do olho, né? A gente sabe que todo tipo de resíduo pode causar algum tipo de lesão, principalmente a areia, que daí acaba ficando aquela sensação de que tem alguma coisa no olho, a criança vai, leva a mão ao olho, isso pode gerar lesões tipo abrasão, né? E pode causar alguma lesão que pode até fazer com que entrem bactérias ali, gerem úlceras, então coisas que podem ficar graves, né? Então a água corrente é sempre a melhor forma de a gente tirar qualquer coisa de dentro do olho, né? Às vezes, se for o caso, se for necessário, né? Se a criança estiver sentindo alguma coisa, até um sorinho fisiológico, porque em bastante quantidade, né? Para tirar qualquer tipo de resíduo. E se por acaso a criança sentir muita dor, sentir desconforto, ou o pai notar, né, que o olho está muito vermelho, que está muito irritado, quando a criança não consegue informar, é bom daí avaliar com o oftalmologista, porque tem algumas coisas que a gente só consegue ver no microscópio, né? Com certeza. Só porque, apesar de serem muito pequenas, como você disse, elas podem causar lesões até bem graves. Com certeza. E daí, assim, tô passando protetor solar, se mexeu, empurrou e entrou o protetor solar ali no olho. Entrou, eu vi que entrou uma quantidade, o que eu faço? Lavar bastante. Sempre lavar bastante com água corrente ou com soro fisiológico em grande quantidade. A gente fala que pode ser mais de litro, porque isso daí faz com que todo e qualquer tipo de resíduo que esteja no olho saia do olho. Isso vale para tudo. Vale para qualquer coisa que caia no olho, sempre água corrente. E daí, assim, vai ficar vermelho, mas aí faz parte, não preciso me assustar e levar para uma emergência porque entrou o protetor ali. Eu sei, eu vi o que entrou, eu lavei, ficou vermelho, mas vai ir melhorando aos poucos. Isso, com o passar das horas a tendência é ir melhorando, né? Alguns casos você pode, se você já tiver passado com o oftalmologista antes ou tiver em casa um colírio lubrificante, de preferência sem conservante para as crianças, né? Para pingar nos olhinhos, que daí mantém o olho lubrificado, né? E se for o caso, aí sim, se passar algumas horas e o olho continuar irritado, continuar vermelho, ou você notar que do momento em que aconteceu essa lesão até o passar das horas essa lesão foi piorando, o aspecto vai piorando, aí sim é bom procurar o atendimento médico. A gente sempre fala de qualquer coisa do olho que, quando acontece o trauma, dali para frente, quando a gente daí faz esse tipo de lavagem, esse tipo de tratamento, dali para frente tem que ir melhorando. Então, sempre o ideal é o aspecto ir melhorando. Se por acaso piora em qualquer momento, aí tem que procurar atendimento, ou se por acaso a lesão persiste por alguns dias, né? Se o olho fica irritado, fica vermelho por mais de um dia, aí é bom procurar atendimento. Entendi. E a gente falando sobre verão, a gente pensa também em óculos solar. Crianças podem usar, devem usar, a partir de que idade? Elas devem usar e a partir de qualquer idade, tá? Inclusive bebês. Tá? Os bebês também podem ter os óculos que são do tamanho adequado para eles, que devem usar os óculos solares. O que acontece? O sol, ele causa lesões no olho que podem ser tanto agressivas lá para o fundo do olho, né? Existem alguns tipos de alterações no olho que acontecem devido a queimaduras solares. E também o sol, ele acaba levando a uma aceleração do processo de envelhecimento do olho, né? Então, quando a gente está muito exposto ao sol, independente da idade, a gente está fazendo com que processos de envelhecimento do nosso cristalino, que pode gerar uma catarata, ou do envelhecimento da retina, aconteçam mais rápido. Então, todas as idades devem usar óculos de sol, tá? Sempre que estiverem expostos ao sol. O óculos de sol, ele deve ser com proteção solar contra UVA e UVB. Então, não adianta comprar um óculos escuro só, sem proteção solar. Porque o óculos escuro, ele causa mais mal ainda do que estar sem óculos. Olha só. O que acontece? Quando a gente tem um óculos de sol que não tem proteção solar, a gente tem uma barreira mais escura na frente dos nossos olhos e o reflexo dos nossos olhos é abrir a pupila ficar dilatada para entrar mais luz.
Se a gente tem um óculos escuro sem proteção, a gente vai fazer com que mais raios solares entrem nos nossos olhos e que causem mais dano. Nossa. Então, o óculos tem que ter proteção solar, Que tem perigo. que ser UVA e UVB. Então, por isso que você, quando for comprar, tem que comprar numa loja adequada, que venda óculos, né, de preferência uma ótica, em que eles possam testar que tenha o filtro solar, o filtro UVA, UVB nas lentes, né? E, como eu falei, pode ser para qualquer idade, inclusive os bebês. Existem armações que são do tamanho adequado para qualquer idade. Então, agora a gente sabendo dessa importância de cuidar, por conta de tudo que você explicou, às vezes no camelô, na praia mesmo, estão passando ali para vender, então um alerta, não compra. Não porque compra. é preferível deixar a criança sem Isso. do que colocar um óculos assim, ai, a gente esqueceu em casa o óculos dela, vamos comprar aqui para proteger. Não, Isso, deixa não aquele compra. dia ela sem, então. Deixe sem, compra num lugar adequado depois, né? Uma exposição em pouco tempo, né? Não prolongada, com a criança não olhando diretamente para o sol, não vai causar o dano em um período pequeno de tempo. Mas se você deixar muito tempo, uma exposição prolongada com óculos que não é adequado, aí sim pode causar bastante dano. Olha só, foi muito boa essa informação. E assim, já que você falou que desde bebezinho a gente pode já ir colocando, já ir fazendo o teste, acostumando a criança, porque é um hábito que ela tem que levar para o resto da vida, sabendo que em todas as idades precisamos proteger o nosso olho, né, contra os raios do sol. Então a gente já vai fazendo esse trabalho com eles pequenininhos, para ir se acostumando com óculos ali, e aí acho que aos poucos isso vai acontecendo, né? E ainda deixar claro de que o uso do óculos de sol, ele deve ser feito inclusive em dias nublados. Todo dia que está claro, pode ser que não esteja aparecendo os raios de sol diretamente, né? Aquele sol bem, aquele céu aberto, né? Mas mesmo num dia nublado com nuvens, os raios solares eles estão incidindo. Se o dia está claro, né? Se ainda é dia, então o raio de sol está incidindo nos nossos olhos. Então, mesmo em dias nublados, o ideal é estar usando óculos de sol. Entendi. E assim, falando em piscina, cloro, quais os cuidados que a gente tem que ter? Inclusive, temos óculos para piscina também, né? Isso mesmo. De preferência, né? Principalmente para as crianças, né? Que não tem tanto essa questão de abre e fecha, animadas ali. Elas não estão querendo cuidar do que entra ou que não entra nos olhos, né? Então, de preferência, colocar o óculos de proteção ali de natação, para que não fique entrando em contato, né? Principalmente o cloro com o olho, que também pode causar danos aos olhos. E como eu já falei, sempre que cai algo no olho, água corrente ou soro fisiológico, lavar bastante e prestar atenção se por acaso acontece alguma coisa de piorar o aspecto, né? E daí, assim, procurar um atendimento médico se for necessário. Porque até a pessoa ter contato com determinado material, enfim, o que quer que seja, elemento, a gente não sabe se ela tem alergia ou não. Isso. Então, assim como medicamentos, a gente só descobre quando a criança tem contato com aquilo. Exatamente. Então, assim, teve contato com o cloro e o olho ficou um horror. Então, pode ser que aquela criança seja alérgica, né? Também tem esse fator. Além do fator agressivo, químico, né, diretamente no olho, também tem essa questão de algumas crianças serem alérgicas ao cloro, né? E principalmente quando a exposição é prolongada, a gente atende várias crianças que depois que começaram a fazer aulinha de natação, começaram a coçar muito os olhos, começaram a ficar com os olhos irritados, vermelhos. Aí é bom também a gente avaliar, porque existem colírios adequados, né, para a gente tratar tipos de alergia e avaliar, assim, que a questão de a exposição, né, se a gente pode manter a exposição da criança àquele tipo de alérgeno nesse caso, né? Doutora, adorei. Obrigada por todas essas informações. Eu espero que você tenha gostado. Tá cheio de dica para o verão. Um verão saudável, sem sustos. Achei ótimo a gente ter um sorinho no carro, na bolsa, uma garrafinha de água para fazer essa limpeza, para evitar problemas e, é claro, se piorar com o passar do tempo, corre para a emergência, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente responde para você com todo carinho, né, doutora? Claro, com certeza. Até o próximo encontro. Até!